Queridos irmãos, continuando a nossa leitura da carta aos Filipenses, o apóstolo começa dizendo: é uma construção frasal muito interessante, porque ele vai dizendo, se existe isso, se existe aquilo, se há comunhão, etc. Ou seja, não é um condicional, é um condicional retórico. É como que para preparar uma hipérbole, um exagero, algo que vai chegar a um cúmulo. Mais ou menos como, por exemplo, uma mãe diria para o seu filho, né? Se eu já te fiz isso, se eu já fiz aquilo, se já... Então, aí vem o grande finale, né? A grande conclusão. Então, esse condicional retórico que São Paulo utiliza aqui, na verdade, são várias afirmações. Ele está dizendo, existe consolação em Cristo. A palavra consolação é a palavra paraclesis, que é mais do que consolação, é uma mistura de consolação com encorajamento. Ele está dizendo que a vida em Cristo nos traz ânimo, não nos deixa cair, não nos faz perder o entusiasmo, que ela nos joga para frente. A união com Cristo produz isso em nós. Então ele está falando de um sentimento que os cristãos filipenses tinham, que era um sentimento de certa euforia por causa de Cristo. Se existe alento no mútuo amor, aqui a palavra alento, ela é muito difícil de traduzir, porque ela significa ter os mesmos sentimentos na caridade. Tem a ver com paratimia, né? Ter os mesmos sofrimentos, ter as mesmas angústias e, ao mesmo tempo, ter as mesmas alegrias produzidas pelo agape em nós. Então, ele está dizendo aos filipenses que, quando nós vivemos de verdade agape, caridade, nós queremos as mesmas coisas e nós não queremos as mesmas coisas. Nós temos... As mesmas coisas nos alegram e as mesmas coisas nos entristecem. Nós temos um sentimento comum. Agape produz em nós uma sintonia de sentimentos. E isso é lindo, porque quando nós amamos Cristo de verdade, quando o amor de Cristo, ele sobrenaturalmente nos conquista, quando nós aprendemos esse modo de amar divinamente, que é agape, isso nos dá um sentimento coletivo. Nós nos sentimos coletivamente animados com as mesmas coisas e desanimados com as mesmas coisas. Nós não estamos sozinhos. E por isso ele diz na sequência, se existe koinonia, comunhão, no Espírito, se existe uma comunhão, uma koinonia pneumática. A palavra koinonia, que é a palavra comunhão em grego, ela vem de koiné. Koiné significa aquilo que é comum. O grego do Novo Testamento é o chamado grego koiné, porque é o grego comum, o grego que todo mundo falava. Então, koinonia é essa fraternidade que nos une, que nos faz ser uma família só, que nos faz ter sentimentos comuns, ideais comuns. Tudo isso é koinonia. Mas essa koinonia nasce no Espírito, não nasce na carne. Ela nasce de uma união com Deus. Ela nasce pela fé em nós.
Isso é muito bonito. Então ele está dizendo que existe em Cristo paracleses, consolação e ânimo. Ele está dizendo que em agape existe uma harmonia de sentimentos comuns. E ele está dizendo que no Espírito nós temos comunhão. Nós temos essa sintonia entre nós todos. Mas ele diz mais: se existe ternura e compaixão. A palavra ternura aqui, ela é a palavra misericórdia. Mas é uma misericórdia que splanknizomai, em grego, significa aquilo que contorce as vísceras, as entranhas. Então ele está falando de uma sensibilidade. Aqui é traduzido como ternura, mas é algo mais do que ternura. É uma sensibilidade visceral, assim, que mexe com o nosso íntimo. E então ele utiliza a palavra compaixão, e aqui ela está bem traduzida, que é ter piedade. Piedade. Então ele está dizendo que tudo isso é produzido em nós. Paracleses, quer dizer, um consolo cheio de entusiasmo, ao mesmo tempo os sentimentos mútuos, ao mesmo tempo comunhão, ao mesmo tempo misericórdia e compaixão. Mas ele diz: tornar então completa, e a palavra completa é a palavra total mesmo, a minha alegria. Tornar então completa a minha alegria. Vejam que coisa impressionante. São Paulo está preso quando escreve aos Filipenses. E ele está dizendo: olha, eu estou preso, mas eu estou cheio de consolação e eu estou animado. Eu estou preso, mas eu estou cheio de sentimentos comuns que vêm do ágape. O que alegra vocês também me alegra, o que entristece vocês também me entristece. Eu estou preso, mas nós estamos em koinonia no Espírito, nós somos um só no Espírito, nós estamos em sintonia no Espírito. Eu estou preso, mas não é porque eu estou preso que eu não tenho misericórdia que nasce das minhas entranhas. Eu estou aqui gemendo, e ao mesmo tempo eu tenho piedade. Eu sou capaz de ter piedade dos outros, estando aqui preso, eu não perdi isso ainda. Veja que estatura espiritual. E como isso para nós é extremamente reconfortante. Porque por mais que nós estejamos aprisionados, por mais que nós não tenhamos meios, por mais que nós nos sintamos assim impotentes, por mais que nós estejamos dentro de uma prisão, nós temos consolação, nós temos conforto de sentimentos, nós temos koinonia, comunhão, nós temos misericórdia e nós temos compaixão. Mas, sobretudo, ele diz: completem a minha alegria. Eu estou alegre aqui dentro. Completem essa minha plenitude, que não vem da carne, que não vem do homem, mas que vem de Deus em mim, que vem da união com Cristo. Completem a minha alegria. Ele diz: aspirai à mesma coisa. E a palavra que aspirai à mesma coisa, ela significa: tenham o mesmo pensamento. Depois ele diz: unidos no mesmo agape, estejam juntos no mesmo agape. Então, antes ele diz: aspirem ao mesmo pensamento, à mesma sabedoria, seria melhor traduzido. Ou seja, a fé em nós, ela tem que chegar à sabedoria. Nós temos que chegar à fé mais alta. Tenham essa fé mais profunda. E tenham o mesmo amor, o mesmo agape. Vivei em harmonia procurando a unidade. Ou seja, o que São Paulo está dizendo aqui
é que para a alegria dele na prisão ser completa, ele está como que implorando isso aos filipenses, eles têm que chegar a uma unidade de pensamento e a uma unidade de afeto. A uma unidade de pensamento e a uma unidade de afeto. Isso aqui é o que a gente chama, ou aquilo que deveria ser, no Novo Testamento, a igreja. A igreja devia ser uma comunhão de pensamento, ou seja, nós devíamos ter a mesma fé, a mesma sabedoria, que nos vem pela palavra pregada, que nos é transmitida pela fé apostólica. Nós devíamos ter um pensamento que é uno, não porque ele ditatorialmente é imposto, ou porque ele é imposto por uma hegemonia qualquer, mas porque ele nasce da verdade das Escrituras, guardadas pela igreja nessa transmissão contínua que nos conduz à fé apostólica. Isso deveria produzir em nós um amor ardente. É daí que vem a nossa harmonia, a nossa união de pensamento. É aí que vem a nossa unidade. A nossa unidade não é uma unidade organizacional. Tipo, vamos nos juntar para fazer uma coisa boa. Como os empresários de uma firma se juntam para poderem fazer aquela empresa dar certo. Não. A nossa unidade nasce da fé e da caridade. Nasce do mesmo pensamento, da mesma sabedoria e do mesmo agape. Essa é a linfa vital da igreja. Isso que faz com que ela seja verdadeiramente una. E não com uma unidade meramente assim, externa. Mas ele explica em que se deve traduzir essa unidade. Ele diz, nada façais por competição. E a palavra competição aqui é a palavra rixa mesmo. Nada façais por competição. Nada façais por vanglória. Quer dizer, buscando obter algum lucro para a sua vaidade, para o seu brilho. Mas com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante. O que ele está querendo dizer com isso? Cada um julgue que o outro é mais importante. Ele não está querendo que nós façamos um julgamento de disputa de vanglória. Então a minha vanglória vai ficar abaixo e a vanglória do outro vai ficar acima. Ou eu vou considerar que alguém é melhor do que eu e eu sou pior. Como se nós tivéssemos a obrigação, por exemplo, de ver, sei lá, a Madre Teresa de Calcutá e pensemos assim, por exemplo, a própria Madre Teresa de Calcutá olhando, por exemplo, para uma pessoa, sei lá, qualquer, e tendo que se considerar inferior a ela. Não é isso que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer é o seguinte: com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante. Ou seja, eu tenho que pensar no bem do outro. Eu tenho que olhar para o outro com um desejo de querer mais o bem dele do que o meu. E é isso que ele explica no versículo seguinte. Cada um não cuide somente do que é seu. A melhor tradução seria: cada um não cuide do que é seu. Esse somente aqui e esse também que aparece depois não estão exatamente ali. Ele diz, e não cuide do que é seu, mas do que é do outro. O que São Paulo está dizendo é que a gente precisa, entendendo tudo isso, sendo cheio da fé e do amor de Cristo, pensar em primeiro lugar no outro, na salvação do outro, na união com Deus do outro, pensar no outro, olhar para fora, ter uma espécie de obsessão
para que aquela pessoa conheça Cristo, aquele outro seja salvo, aquele outro chegue à verdade, aquele outro consiga chegar à mesma compreensão que a gente. Isso significa nada façais por competição ou vanglória. Por quê? Porque quando a gente esquece isso, a gente quer ser melhor. Então a gente começa a agir por competição. E a gente quer a vanglória, porque eu quero me sentir bem. Ele está dizendo que um cristão que está possuído por agape, que está possuído por esse modo divino de amar, ele desaprendeu tanto a competição como a vanglória, justamente porque, cheio do amor divino, ele ama os outros. E ele coloca os outros em primeiro lugar. Ele está tão impactado pela salvação de Jesus Cristo, ele está tão maravilhado pelo fato de que Deus fez homem, morreu por ele na cruz, para salvá-lo, e enchê-lo do seu espírito, para que ele viva uma vida de união com ele. Ele está tão cheio de consolação, ele está tão cheio de alento, ele está tão cheio de comunhão, ele está tão cheio de ternura, tão cheio de compaixão, que não tem sentido pensar em si mesmo. Ele pensa, em primeiro lugar, no bem do outro. E é isso que a gente sente, por exemplo, quando vê alguém insensato, uma pessoa doida, uma pessoa que está pensando tudo errado, está com a cabeça torta, uma pessoa que está completamente perdida, cheia de sentimentos ruins no coração, cheia de ideias equivocadas. O que a gente sente por isso? O cristão possuído por agape. A gente olha e diz: Deus, que pena, Deus, tem misericórdia, tem piedade. Eu preciso fazer algo para ajudar. Eu preciso trazer o Evangelho. Eu preciso trazer Cristo. Eu preciso fazer com que essa pessoa conheça a verdade, o amor, o bem, que ela chegue à mesma sabedoria e ao mesmo agape que a gente tem. Eu não posso ser possuído por sentimentos nem de competição, nem de vanglória, muito menos de desprezo, de desconsideração, de julgamento, de condenação. Eu não posso me vitimizar. Eu não posso olhar para mim mesmo e me sentir ferido, magoado. Não, eu tenho que olhar e dizer: Deus, olha para essa pessoa, tem piedade dela, tem misericórdia, ajuda que ela chegue à mesma sabedoria, à mesma prudência, ao mesmo modo de ver a vida. Ajuda que ela chegue à mesma caridade que no Espírito Santo nós temos. Então eu vou procurar mostrar essa face de Cristo para ela, para que ela saia dos seus equívocos e possa se unir a Deus através de nós. Que o Senhor conceda que estes sentimentos tão lindos reinem em nossa alma, e então nós descobriremos em Cristo todo consolo, nós descobriremos nele toda a sintonia de sentimentos, toda a comunhão, toda a misericórdia, toda a compaixão, e isso abundará no nosso coração para se derramar sobre a vida de todos.